Muito boa noite, galera. Nada resolvido na final do Paulistão. O Osmar Garrafa acertou o palpite dele, 0-0. Muito boa noite, aliás, Osmar Garrafa. Boa noite, Michele. Mas a decisão tá vivíssima para domingo, né? Super viva. Vamos lá. Boa noite, Flávio Prado. Boa noite, Michele Janela. É isso aí, o Renato Gaúcho não vem pro Corinthians, gente. Não vem. Nós vamos falar muito desses assuntos logo depois dessas dicas. Tá tudo aberto, galera. Ninguém teve vantagem no primeiro jogo da final do Paulistão e agora eu quero saber de você do outro lado da telinha e dos nossos comentaristas. Quem será campeão paulista? São Paulo ou Palmeiras? Vote no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode entrar pelo QR Code que está aqui embaixinho e entrar direto no site para votar. O WhatsApp 11 99479 1633. Flávio Prado, quem será o campeão? E hoje não tem empate, hein? Quem for melhor nos pênaltis. Ah, então não é o Palmeiras. Pode ser, porque realmente eu estou muito preocupado com a falta de futebol. Que vergonha, que vergonha. Sinceramente, se eu tivesse jogado ontem, eu estaria envergonhado. Uma vergonha. Uma expectativa, uma coisa legal e tal. Para fazer isso, e eu que, segundo o Garrafa, sou paga-pau de técnico estrangeiro, e até ele não está tão errado, para fazer isso, não precisa trazer um cara de Portugal e um cara da Argentina. Pega qualquer um da Série A3, que eles fazem também. Ou seja, não futebol. Não futebol qualquer um faz. Lamentável o que aconteceu, mas a gente comenta depois. Então deve ser a mesma covardia, o mesmo medo no domingo, e aí eles vão decidir nos pênaltis, não sei o quê. E aí um vai sair feliz, o outro vai sair mais frustrado ainda. Mas quem for melhor nos pênaltis, tem um que tem um melhor aproveitamento? Como que é o São Paulo nos pênaltis? Acho que o Palmeiras teve do ano passado, né? Vai, Palmeiras melhor nos pênaltis, pronto. O Palmeiras vem de 3 perdas em pênaltis, né? 3 derrotas. Pode virar a chavinha agora, 3 derrotas. Bom, enfim. Então favorece o São Paulo. Então, eu vinha dizendo aí que o Palmeiras era o favorito, né? Até o jogo de ontem. Por quê? Tem um time mais cascudo, tem um time mais preparado. O São Paulo ainda com essa cobrança toda de sair da fila e tal. O Palmeiras tem aquela proposta de jogar verticalmente. E ontem o Palmeiras, no meu entendimento, deixou escapar essa oportunidade. E o São Paulo, o resultado saiu de ótimo tamanho para o São Paulo, né? Daqui a pouco eu vou avaliar o jogo e vou dizer por quê. Então, acho que agora há um equilíbrio grande. O jogo vai no Morumbi, a gente fica na expectativa daquilo que o São Paulo, se vai ou não ter força máxima. Acho que há um equilíbrio muito grande pelo que as duas equipes se mostraram, covardia ou respeito demais, mas foi um jogo feio mesmo. Então, no palpite, São Paulo vai jogar no Morumbi, porque a decisão está muito igual. Bom, antes de ver como que foi o jogo de ontem, vamos dar um pulinho no Morumbi, onde domingo será conhecido o campeão paulista de 2021. Boa noite, José Papais. Boa noite, minha querida Michele Janela. Agora é de pais para filho aqui, né? Boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que está acompanhando a gente. Estou aqui no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, o palco do segundo jogo da final. E olha só onde eu tô, Michele. Olha onde o Gazeta Esportiva tá. Do ladinho do símbolo do São Paulo. Venha, Thiago Dantas, o nosso cinegrafista, do ladinho do símbolo que fica aqui no Morumbi. E o Gutinho, o nosso auxiliar, Michele, ele é São Paulino, estava enchendo os pacová, que ele queria beijar o símbolo, então beija, Gutinho. O Fábio Rolfo autorizou, o Tatu autorizou, não vai ser demitido, agora volta para pegar a luz lá que a gente vai movimentar. Volta, filho, vai trabalhar. Vamos dar uma movimentada por aqui, Michele, olha só, vamos mostrar a pista de atletismo lindíssima aqui do estádio do Morumbi, mas eu queria mostrar para vocês, olha só, o gramado que está sendo preparado para esse jogão de domingo às 4 horas da tarde. As linhas ainda não estão ali plenamente demarcadas, isso vai ser feito aí durante esse sábado, durante o final de semana, segundo a Lara aqui da assessoria de imprensa do Morumbi. Os bancos de reservas estão cobertos, não sei se dá para o Thiagão mostrar, a luz está caindo um pouco aqui, mas ele é o rei da luz da câmera, vai tentar dar uma ajustada pra gente. Enfim, tá tudo sendo preparado, Michele. Esse segundo jogo aí tem que ser melhor do que o primeiro, né? A gente espera que assim seja. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui direto do Morumbi, informações do Tricolor. E ó, duas coisinhas
tristes aí pro torcedor do São Paulo, viu? Benítez está com um estiramento na coxa esquerda, dúvida para o segundo jogo da final. Daniel Alves com trauma no joelho direito, também dúvida aí para esse segundo jogo da finalíssima do Paulistão. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Agora a gente vai lá para fora do Morumbi, com o Alexandre Silvestre, que tem as notícias do Palmeiras, e eu tenho certeza que ele queria estar aqui dentro para estar do ladinho do símbolo do São Paulo. Vai daí, Silvestre! Legal, Zé. Fala, gente. Aquele abraço, galera. Olha só, pessoal. A próxima final é aqui no Morumbi, né? E o Palmeiras fora de casa tem um rendimento muito, mas muito melhor do que aquele quando atua no Allianz Parque. Daqui a pouco eu volto para falar disso. Michele, meus amigos e amigas, decisão do Campeonato Paulista. A comissão técnica do Palmeiras aprovou, defendeu esse estilo de jogo cauteloso e reclamou de pênalti no finzinho do jogo de ontem. Já volto, Michele. Valeu, Silvestre, brigadão. E aí, Flávio Prados, Mar Garrafa? Olha, é assim, eu não estou cobrando que eles dancem balé clássico, não estou cobrando que eles andem de jet ski, eu só estou cobrando que esses jogadores, que esses elencos caríssimos e esses técnicos badalados, até por mim, e caríssimos, que eles joguem futebol. Ontem eles não jogaram futebol. Ontem foi um festival de covardia e pontapés. Só isso que nós tivemos. Só, mais nada. Pontapés a toda hora. No primeiro tempo eu contei 21 faltas. Uma falta a cada 2 minutos, que a arbitragem adora, porque o jogo fica picado e o árbitro também não precisa ter nenhum trabalho. Muito ruim. Eles não podem, eles não têm direito de jogar tão pouco. Todo mundo jogando no erro de todo mundo. Pouco erro, porque também ninguém arriscou nada. Muito feio, muito feio. Não é justo com o torcedor ou com a expectativa que é criada. Eu fico imaginando, por exemplo, o torcedor de São Paulo, uma criança, um menino de 5, 6 anos, que o pai falou, agora o seu time vai ser campeão e tal. Aí o menino vê aquilo, fala, nem quer ver de novo. É isso. Não dá, vai perder consumidor. E pra gente o que interessa é consumidor de futebol. Nós também dependemos do consumidor de futebol. Eles têm que fazer a parte deles, ou seja, fazer aquilo para o qual eles são remunerados, jogar futebol. Aquela porcaria que eles fizeram ontem não é futebol, não é jogo, não é assim. Isso tira público, isso afasta o torcedor do estádio. Então, o Flávio ele tem razão no aspecto, o jogo foi muito fraco mesmo, não empolgou, talvez ali nos minutos finais, aquela bola na trave, uma outra jogada do Rony, mas foi um jogo que eu imaginava e gostaria de estar errado, falei ontem no Gazeta, falei, vai ser um jogo de xadrez, ninguém vai querer se arriscar, e pela circunstância, o empate acabou até que sendo bom para o São Paulo. Não é? Por quê? Porque o São Paulo perde o Luciano praticamente no vestiário, momentos antes da partida. Aí com 20, 15 minutos ele vai lá, perde o Daniel Alves, peça importantíssima pelo lado direito. É bem verdade que o Igor Vinícius entrou bem. Depois perde o Benítez na criação. Né? O Palmeiras não, o Palmeiras teve o time inteiro em campo, ficou esperando para dar o contra-ataque, eu acho muito pouco pela qualidade que tem o Palmeiras, e então o São Paulo agora a gente vai aguardar de que forma para essa decisão. Mas foi um jogo realmente que não agradou, mas enfim, fica valendo pela rivalidade, os dois chegam vivos à última partida, mas um jogo muito ruim, muito fraco. Um jogo de xadrez. A primeira partida da final do Campeonato Paulista teve 2 equipes estudando cada movimento e evitando ao máximo cometer erros. Veja como foi na reportagem do Silvestre. É português, o outro argentino, Abel de agasalho, Crespo de terno. Roupas e nacionalidades diferentes, esquemas de jogo parecidos no Allianz Parque. 3 zagueiros para cada lado e muita cautela. Jogo amarrado, de muita marcação, muita pegada. Jogo tático, tipo de xadrez. A primeira chance só aconteceu aos 14 minutos porque o Benítez deu esse presentaço para o Palmeiras pegar o São Paulo de surpresa.
Só que o Luiz Adriano parou no Volpi. O tricolor, que já não tinha uma peça fundamental no tabuleiro, Luciano machucado, perdeu também Daniel Alves aos 30 do primeiro tempo e perderia ainda o Benítez no intervalo. Na segunda etapa, o Choque Rei teve movimentos menos conservadores. Pablo chutou. Veiga chutou melhor ainda. Trabalho para Volpi. E na volta para o Everton, assim que o Reinaldo soltou um sapato. O Igor Vinícius fez tudo certinho, o outro Igor, o Gomes, nem tanto. O Mike teve boa chance com o pé, Rony com a cabeça. E se essa bola do Sara tivesse entrado aos 42? E se o juiz tivesse dado pênalti em Wesley aos 45? Deu sim amarelo para o nervosinho Abel Ferreira. Na primeira final do Paulistão, 0-0 no Allianz. Domingo é no Morumbi. Pois é, ainda está tudo aberto. Vamos então acionar o José Paes lá no Morumbi com a repercussão desse primeiro jogo da final pelo ponto de vista do tricolor. Vai daí, José. Pois é, Michele, o assunto hoje no São Paulo não poderia ser outro, né? Como eu disse aí na minha primeira entrada. O Benítez teve um estiramento na coxa esquerda, o Daniel Alves um trauma no joelho direito e ambos muito dificilmente vão jogar no domingo às 4 horas aqui no Morumbi, o segundo jogo da final. O Daniel Alves passou por exames hoje, o Benítez também, mas o Daniel Alves só vai ter um diagnóstico mais preciso do que ele teve de fato amanhã, no sábado. E aí sim, o São Paulo vai decidir se ele joga esse jogo, esse segundo jogo da final, ou não. Uma preocupação do Crespo, viu, Michele, é que o São Paulo não marca gols há 2 jogos. Não marcou gols contra o Racing, na derrota aqui mesmo no Morumbi por 1-0 pela Copa Libertadores, e não marcou gols contra o Palmeiras ontem lá no Allianz Parque, uma preocupação. Mas uma boa notícia, o Luciano, que não jogou contra o Palmeiras, estava com dores musculares, treinou hoje lá no CCT da Barra Funda e pode ser novidade no comando de ataque. O Éder, que também não foi para essa partida diante do Palmeiras, está se recuperando de um edema na coxa, treinou hoje também com os companheiros lá no CCT da Barra Funda e pode ficar como opção no banco de reservas. Ontem, depois do jogo, depois do 0-0, o Crespo falou, comentou lá, foi perguntado se o calendário está atrapalhando o São Paulo aí nessa questão das lesões, se o calendário apertado está fazendo com que o São Paulo tenha muitas lesões em sequência. E o Miranda falou sobre esse jogo, entre aspas, feio, que fez o São Paulo lá no Allianz Parque. Então vamos conferir aí o capitão do Tricolor e o técnico do São Paulo. Na tela. Sinceramente, falei muitas vezes dessa situação. En este momento, cualquier cosa que yo pueda decir, no quiero que sea una disculpa, mas el fato, basta. El calendario es así y vamos a jugar un juego muy importante, una final en Morumbi. Veremos cómo los atletas durante estos 2 días, veremos la energía de ellos. Basta, muy simplesmente sabemos de la dificultad, pero más a situação é esta e convivimos com essa situação. Bom, o São Paulo jogou um jogo que nos interessava, né? Eu acho que nenhum dos 2 times teve tantas ocasiões de gol. O empate foi justo, a gente está jogando na casa do adversário, sendo que tem mais 90 minutos na nossa casa. Eu acho que São Paulo fez o jogo que tinha que fazer e agora a gente vai na nossa casa buscar a vitória. E aí, o que vocês acharam? Bom, por partes. Primeiro, tá bom. Se o São Paulo partir pro jogo no Morumbi, tá bom. Ok. Duvido. Mas enfim. O São Paulo teve. O Daniel Alves não. Ontem foi uma pancada. Mas o São Paulo já teve nesse campeonato Daniel Alves, Luciano, Éder e agora Benítez, todos com lesões musculares. Isso é erro de planejamento. Quando o Crespo diz que tem muito jogo, tem, por isso que você tem que poupar os jogadores. Por isso que o Palmeiras não tem caso de lesão muscular, porque ele poupava o jogador.
Não tem jeito, não tem como você administrar isso. Jogo a cada 24 horas ou a cada 48 horas dá lesão no jogador. Então é por isso que você tem que poupar o jogador. Tem vários exames científicos que ajudam o técnico a fazer desgaste muito trabalho. forte físico. Claro, o São Paulo, ele botou todo mundo para jogar todos os jogos, uma coisa primária, era óbvio que ia estourar. É óbvio que ia estourar. O Benítez ainda tem até histórico, né, de muitas contusões. Erro gravíssimo de planejamento do São Paulo. Não pode. Pode ver que os outros times não estão tendo esse tipo de problema, inclusive o próprio. E se o Benítez ficar fora, Garrafa, vai ser feio pro São Paulo, hein? Não, e o Benítez está praticamente fora. Estiramento, estava comentando com o Flávio aqui, né? Estiramento muscular não tem como. Se é realmente estiramento muscular, para se recuperar até domingo, está fora. O Daniel Alves, se for realmente pancada, tem chance. O Luciano, pelo que a gente tem de informação, deve voltar. O Flávio fala de planejamento. A diferença do São Paulo e do Palmeiras está no elenco, né? O São Paulo, com a chegada do Crespo, tinha a urgência de se montar uma espinha dorsal, tinha uma urgência de dar uma resposta dentro de campo, porque chegou um técnico como incógnita, né? Ninguém sabia, o Crespo, será que vai... Não, o Crespo precisava dar uma resposta. Então, o São Paulo arriscou, paga-se um preço. Sim, né? Mas para jogar, o São Paulo tinha que ver que o jogo, ele botou o time em jogos que você não precisava botar. Essa é a hora que se tira. Você não precisa botar para jogar com o Ferroviário, entre Limeira, São Caetano. Mas valendo classificação para o São Paulo, para time que foi eliminado pelo Mirassol, a circunstância de cobrança era grande. Uma coisa é o Palmeiras jogar com o Guarani. Tá isso aqui, ó. Mas poderia talvez não ter classificado. Poderia talvez não ter nem classificado, Flávio, né? Poderia não ter. Pelo amor de Deus. Não, Deus. poderia não ter classificado. Poderia não ter classificado. Impossível. Sim. Não. Impossível. O São Paulo usou jogadores de uma maneira. Ele botava em tudo quanto era jogo, qualquer joguinho, sem vergonha, para depois dizer que deu 4-0 em Inter de Limeira, 5-0 em São Caetano. Gente, isso não dá. Isso não existe. É aquela história de você tem comida limitada, aí você come tudo no mesmo dia e depois nos outros dias você passa Eu fome. vi que o São Paulo ele foi com o que tinha de melhor nos jogos que ele realmente precisava. E o São Paulo ele tem uma necessidade ainda maior. Agora, a gente lamenta, né? Apesar que o Benítez, enquanto esteve em campo, foi anulado ontem pelo Felipe Melo, o mesmo se acrescenta... Nossa, pro meia do Palmeiras, me fugiu o nome aqui. Nossa, o meia do Palmeiras. O Rafael Veiga. O Rafael Veiga, né? O Veiga também foi anulado, né? Pelo Luan. As duas peças principais não funcionaram, mas o Benítez talvez não faria 2 partidas ruins. É uma perda considerável para o final de semana. E se o São Paulo vai para cima do Palmeiras, é tudo o que o Palmeiras quer. Eu, sinceramente, não sei como é que vai ser o São Paulo, não. Vai se abrir para o Palmeiras? Se abrir é suicídio. Mas se for para o Palmeiras jogar fechado e contra-atacar, não precisa pôr o Abel Ferreira, não. Pode pegar qualquer técnico da Série A3. Concordo com você. Qualquer técnico da Série A3 que for jogar contra o São Paulo no Morumbi, ele vai ficar Mas fechado. Mas tem sido assim, né, Flávio? Tem sido assim. Então não precisa trazer. E aí, a gente que discute bastante, estou satisfeito com isso. E não esperava outra postura da sua coerência. Dá um boné pro português. Né? Porque é isso. Para fazer isso, pega qualquer sorteio técnico da A3 e dá para ele para jogar no com Morumbi contra o São Paulo. Ele vai jogar fechado e com tantos recursos que tem o Palmeiras dentro do seu elenco, onde ficou esperando aquela jogada com o Rony e com o Luiz Adriano. Aproveita mal os jogadores. E contra todos. Contra tudo e contra todos vai ser... Levou amarelo ontem, viu, Michele? Ele levou amarelo. Não tem jeito. Ele ficou nervoso, ele sentou lá no gramado, começou a olhar para o meio do campo. Bom, futebol é um jogo de emoções. Emoções, mas tem que saber lidar com elas, né, ô Abelzinho? Agora é a vez do Silvestre chegar com o lado palmeirense desse primeiro jogo da final. O Abel não falou ontem nos vestiários, ô Silvestre? Não, segue aquele planejamento, Michele. O Abel Ferreira é reserva na coletiva de imprensa do Palmeiras no Campeonato Paulista. Quem fala em nome dele é o João Martins, o número 2 da Comissão Técnica Portuguesa. Aí tem aquela polêmica, né? Para muita gente houve covardia, excesso de zelo, medo de perder ou estratégia. Para a comissão técnica do Palmeiras está tudo certo, é isso mesmo. O que fica para a história é o título e não o desempenho. Chora, João Martins. Para quem quer analisar o jogo da parte tática e estratégica, foi um excelente jogo. Quem quiser olhar pela parte individual, de técnica, de ações individuais, não podia ter visto este jogo porque de antemão sabíamos que ia ser assim. Quando não existe espaço nas finais é isto, é jogar para ganhar, porque daqui a uns anos ninguém quer saber como é que foi o jogo, é o que conta o resultado final. E nas finais é isto, é fazer de tudo para ganhar, sabendo que os erros se pagam caro, e sabíamos que íamos ter pouco espaço no meio, tivemos boas oportunidades, no fim tivemos uma clara dentro da área que o árbitro não quis ver.
há 3 dias viu e bem o mesmo árbitro, isso vamos analisar com cuidado. Na outra não houve dúvidas e não foi penalti, e hoje nem quis saber, nem já estava nervoso só de ver a ação, mas pronto, é com isto que temos e é assim que temos que continuar. No final dando uma choradinha sobre um possível pênalti do Wesley aos 45 do segundo tempo, quando ele entra pela direita, dá o corte, vai para o chão, a comissão técnica toda do Palmeiras, os jogadores do banco, todos pediram pênalti. O próprio Abel tomou cartão amarelo por excesso de reclamação. O pênalti não foi assinalado, mas a decisão pode terminar em pênaltis no domingo, Michele. E esse é o meu palpite. E o de vocês? Olha, o meu palpite, eu vou falar o que eu acho. Eu acho ridículo o Abel Ferreira não dar entrevista coletiva. Pronto, já dei minha opinião. Fala, vocês. Então, se há convicção de que é esse o jogo, realmente... Se for para cantar o mesmo fado, você não precisa trocar o cantor. Isso aqui qualquer um faz no Brasil fácil. E vou dizer mais, o Cebola fez o time jogar e ganhar. E jogar bola. E jogava bonito. E jogava bonito. Essa porcaria de fechado, com esse baita elenco do Palmeiras, gente. Se é o 15 de Piracicaba, que eu gosto tanto, meu maior carinho. Se é a Ponte Preta, ok, fechado. O Palmeiras não propõe o jogo, O Palmeiras né? é enorme. Só quando é o Flamengo, aí o Palmeiras vai atacar. Porque ele fica esperando. É jogo covarde. Para fazer isso não precisa ter comissão técnica de Portugal. O futebol português evoluiu demais. Os técnicos portugueses são criativos. Você vê técnicos fazendo coisa bonita, trabalhos bonitos na fora. Pô, o próprio Espírito Santo saiu hoje do Wolverhampton, vai pro Tottenham, técnico faz o time jogar, sem tudo que o Palmeiras tem. Pelo amor de Deus, você para fazer isso realmente não precisa técnico estrangeiro. Essa porcaria, de novo, qualquer técnico da Série 3 faz a mesma coisa, fechado e jogando no contra-ataque. Com esse elenco enorme, é muito elenco para pouco aproveitamento. E o Abel parece criança mimada, não é? Porque quando ele disse que o campeonato era uma pré-temporada, ele falou: eu não participo desse campeonato em coletivo. Então ele aproveitasse a quarta-feira e domingo, pegasse um voo, fosse a Portugal e deixasse o Joaquim Emanuel, que é o tal do Martins lá, comandando o time. Então ele coloca o bumbum no banco, ele é técnico do Palmeiras, bem remunerado para ser técnico do Palmeiras, para apresentar o futebol que apresentou ontem na final, como disse o Flávio, não precisava ter ele aí, não é? E ele não vem para a coletiva. E quem tem que falar eu não quero, a torcida do Palmeiras não quer saber o que pensa, com todo o respeito. Eu brinco lá, o Joaquim Emanuel. A gente quer saber o que o Abel, se o Abel falasse que fosse pênalti, eu ia discutir com o Abel. Eu não vou dar a minha opinião em relação ao Joaquim Emanuel. Eu acho que é um desrespeito, você está fora do seu país. Se ele acha que realmente o Palmeiras disputa um campeonato como pré-temporada, que fosse passar alguns dias em Portugal. Posso falar uma coisa? Tá parecendo que o Abel tá se achando, desculpa, maior que o Palmeiras. Porque assim, uma vez você não ir na coletiva, às vezes o cara tá indisposto, a gente não sabe. Um jogo contra o São Paulo, Michele. Agora toda vez ele não vai pra coletiva, uma decisão contra o São Paulo, uma rivalidade histórica de anos. Sinceramente, quando o treinador for o problema do clube, eu deixo de ser o problema. Mas você tá sendo problema agora. Se ele fizer o time jogar, ele por mim não precisa ir na coletiva. Agora, fazer a porcaria que fez ainda não dá satisfação, é demais. Ele ganha e tem os seus compromissos, no meu entendimento. Um dos compromissos é falar com a torcida do Palmeiras. Não falar comigo. Vai falar através da imprensa. Eu acho que quem perde, talvez o patrocinador quisesse a exposição nesse aspecto, ok? Porque ele vai falar ou não vai falar, não me interessa. Eu quero que ele faça o time jogar. Esta porcaria não precisa ninguém de fora. E se ele tivesse na coletiva, poderia ser cobrado de tal. Mas como ele não vai à coletiva... Eu não entendia. Mas como ele não vai à coletiva, a gente não pode falar com ele. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar com o nosso diretor aqui. Se o nosso diretor achar pertinente, quando ele não for na coletiva, a gente não coloca. Não coloca o auxiliar dele falando. Viu? Se o diretor concordar, não põe o auxiliar. Porque, tipo assim, com todo respeito ao auxiliar, a gente quer saber o que o treinador acha. E é a palavra do treinador que tem um peso. Então, assim, se o diretor aqui concordar, a gente não coloca mais o que eu acho uma falta de respeito. É a final de um campeonato. Um campeonato tradicional. Que pode ter os seus problemas. Tem sim. Mas é o Campeonato Paulista. Ele tá na nossa casa, entendeu? O Palmeiras o acolheu com carinho. A torcida o acolheu. Mas ele deve todo mundo respeita o Palmeiras. Eu realmente só quero que ele faça o time jogar futebol. O resto... Tem que falar. Não tá fazendo nenhuma coisa. Então ele deveria ser cobrado por tal. Não tá fazendo jogar, devia vir na coletiva e dar a cara a tapa. Aí ele coloca o Joaquim e o Manuel lá. Ele vai pra casa tomar um vinho. E ele não tá jogando nem na Libertadores. Tem que jogar Joaquim e Manuel mesmo que eles chamam? Eles chamam? Não, porque eu não conheço, desculpa. Então o nome mais fácil pra mim, Michele, com todo respeito em português, é o Joaquim e o Manuel. Eu junto os dois, entendeu? Joaquim e Manuel. Olha lá, agora vamos sair do 0-0 com o nosso quiz da final do Paulistão. Frente a frente, dois jogadores que estavam em campo em 1992, na última final entre Palmeiras e São Paulo. Dá uma olhada.
Neste final de semana vamos conhecer o grande campeão paulista. Sabia não? São Paulo ou Palmeiras? Palmeiras ou São Paulo? Bom, há 29 anos, o São Paulo era campeão em cima do Palmeiras. E a gente trouxe 2 personagens que fizeram parte disso. E vamos fazer o nosso quiz. Representando o Palmeiras, Toninho Cecílio. E defendendo as cores do tricolor paulista, Pintado. Qual a maior lembrança do clássico há 29 anos atrás? Foi a única final direta entre Palmeiras e São Paulo, né? Qual que é a lembrança? Você fala no jogo, o que vem na sua cabeça, Toninho? Veio uma tristeza, né? Porque era uma oportunidade de nós sairmos daquela época de fila. É uma tristeza muito grande, assim. Talvez uma das maiores da minha carreira. Eu acho que o Palmeiras enfrentou talvez a melhor equipe do São Paulo em muito tempo. Mas esse respeito que nós tivemos pela equipe do Palmeiras, ele acabou fazendo com que a gente tivesse um bom resultado. Quais jogadores foram expulsos dessa final de 1992? Ronaldão e Zinho, Mazinho e Adilson, Ronaldão e Mazinho ou Evair e Vitor? Ronaldão e Mazinho. Pintado, concorda com essa resposta? Mazinho e Ronaldão. Lembraram, essa foi fácil, começou fácil. 1-1 o jogo, pelo menos 0-0 não vai ser, já vai ser mais emocionante a partida aí de... A próxima é fácil também, e eu quero saber quem que era o árbitro da partida. José Aparecido. E você, Pintado? José Aparecido. Era o Oscar Roberto Godoy, a gente tá falando do jogo de 4-2. Oscar Roberto Godoy apitou aquele jogo polêmico. Ninguém pontua nessa, hein? Vambora. O jogo contou com 3 gols de Raí. Quem fez os outros 3? Cafuzinho, o segundo gol. Até eu roubo a bola do Pintado, né? O Pintado quer pentear a bola na intermediária. Deixa isso pra lá, né? Rapaz, eu acho que foi o Miller, o outro gol do São Paulo, e o nosso também não tô lembrado. Ih, olha lá. O Pintado, só chance. Você lembra, Pintada? De quem foram os outros 3 gols, Pintado? Raí, Cafu, pelo São Paulo. E pelo Palmeiras? O Zinho e Daniel Frasson. Ponto pro Pintado. Caramba, acertou em cheio. Daniel Frasson, Zinho e o Cafu fez o outro gol do São Paulo. Um golaço, inclusive, né? O Pintado é o campeão, mas foi uma disputa acirrada lá, tá vendo? Quem roubou a bola de você foi o Pintado dessa vez, hein, Toninho? E é uma honra receber vocês dois aqui, mesmo que de longe, né? Valeu, Toninho, obrigado. Valeu, Pintado. Valeu, Pintado. Forte abraço. Um obrigado, viu, mano? Tudo de bom, Guilherme, amigo. Tudo de bom. Obrigado. Valeu, Guilherme. Muito legal. E ontem o Corinthians entrou em campo só para cumprir tabela diante do Sport Huancayo pela Copa Sul-Americana. E não é que o Timão jogou bola? Bora com os gols do Timão para cima do Huancayo. Gustavo Mosquito, contando com a sorte, fez 1-0 nesse lance todo esquisito. O time peruano pediu toque de mão, o juizão não deu e segue o jogo. Matheus Vital, naquela chapada bem conhecida dele, bateu no cantinho e aumentou a vantagem do Corinthians, 2-0. No final do primeiro tempo, o Corinthians cansou de perder gols. Pelo menos 3 chances muito claras, todas desperdiçadas. Veio o segundo tempo e com o Huancayo já com um jogador a menos, Gil fez o terceiro de cabeça depois da cobrança de escanteio do Vital. E tinha mais, Jô deu uma baita assistência para o Mosquito e ele soltou o pé para fazer o 4º do Timão.
De tanto tentar, o Luan conseguiu deixar o dele a 9 minutos do fim. Chute forte para definir o placar, 5-0 Corinthians. A equipe já eliminada encerra a participação na Sul-Americana, quarta que vem, contra o River do Paraguai. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Ah, não valeu nada, né? Muito bem, olha só, isso é um time internacional, tá vendo? 5-0 no Huancayo. O Fernando Lázaro, filho do Zé Maria, do Super Zé, foi o treinador e passa para a história. Maior momento do Corinthians em competições internacionais. Foi grande vitória. Bom, e o Renato Gaúcho não aceitou a proposta do Corinthians. O Jonas Campos está na redação da nossa Central de Esportes para dizer qual é o novo alvo da diretoria corintiana. E agora, Jonas, boa noite. E agora, Michele, boa noite para você, para o Flávio, para o Garrafa, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. Após a recusa de Renato Gaúcho, o Corinthians já tem sim um novo alvo, o uruguaio Diego Aguirre, de 55 anos. O Corinthians, inclusive, já entrou em contato com o representante do treinador. Não há ainda uma proposta oficial, né? Estão para marcar uma reunião, mas já teve sim esse primeiro contato com o representante do Diego Aguirre, que neste momento está na Europa, na Espanha, a passeio com a esposa. Ele está desempregado desde dezembro, né? Em novembro foi demitido, deixou o comando do Al Rayyan, clube de futebol lá do Catar. E importante, informação é que o Aguirre tem sim muita vontade de retornar ao futebol brasileiro. Ele tem essa vontade, ele gosta da cidade de São Paulo. A gente lembra que ele foi comandante do São Paulo em 2018, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro em determinado período, já passou por Internacional, por Atlético Mineiro. Então ele é um estrangeiro que não tem o empecilho de precisar se adaptar ao nosso futebol, já conhece muito bem o futebol brasileiro, o uruguaio Diego Aguirre. A diretoria corintiana tem esperanças, acha que ele pode ter a cara do Corinthians e trazer um estilo de jogo ao melhor DNA corintiano, né? Então, expectativa agora com essa nova bola da vez, Diego Aguirre, técnico uruguaio, na mira do Corinthians. Michele. E aí, vocês acham que é uma boa o Aguirre para o Corinthians? Aguirre jogou também no São Paulo, né? Ele saiu do São Paulo de maneira injusta, se considerarmos resultados. Ele não é partidário de um futebol lá muito bonito, né? Mas, enfim, ele é um treinador resultadista. Ele vai jogar tudo fechado e vai... O Garrafa vai adorar, né? Vai aplaudir, vai fazer reverência e tal. Mas ele joga feio, Não, ele digamos que competitivo, para ser gentil, né? Competitivo. Mas não é um mau treinador, tem uma história, foi um grande jogador. Fez o gol mais emocionante da história da Libertadores, quando ele jogava no Uruguai. Não, mas ele era jogador, e como treinador? Então, ele dirigiu o São Paulo, eu lembro dele no São Paulo. Alguma coisa, mas não teve nenhum destaque, assim, como jogador teve mais destaque do que como técnico. Qualquer treinador que vier depois da expectativa criada no Renato, né? A diretoria, a gente vai falar do Renato, Michele vai chamar, a diretoria do Corinthians agiu com muita inabilidade na condução do caso do Renato. E começa também já, tá tudo muito transparente. Eu sou de uma época onde quando saía um treinador já tinha outro engatilhado. O Corinthians já recebeu um não do Renato, daqui a pouco vai receber não do Aguirre, vamos embora, assim vai. Eu acho que não vai receber não. Não, mas estou falando... Não há nenhuma razão pelo Eu também acho que não, mas vai saber, né? A gente não sabe, enfim. Mas também faz parte, viu? Eu acho que tudo bem, tá tudo certo. O Renato era uma parada muito difícil, né? Não, muito difícil. O que é, Renato? Hã? E esse assunto está encerrado. Está encerrado o assunto? O Renato, ele dificilmente abandonaria a praia. Dificilmente. Então, Flávio, por isso... Não se preocupa muito em ser treinador. O Renato mas tem uma fortuna. Ele é um segundo o Vampeta, ele tem 40 milhões de reais na conta. Opa! Não precisa de grana. E ele vai largar pra ele, tá vivendo. É bom vivante. E sempre... Ô, Flávio, é o seguinte... Né? O que aconteceu? Eu não acredito nessa história. O Corinthians se submeteu a um comunicado do Renato agradecendo que ele resolveu descansar. Espera um pouquinho, quem resolve descansar não aceita um convite para conversar, para você trabalhar. Então, primeiro ponto, não tem nada a ver com essa história. Ele já tinha que ter falado antes, Não tem nada a ver com essa história de que quer descansar. Ponto pacífico. O que acontece é o seguinte, o Renato começou a conversar com o Corinthians no começo da semana, o Flamengo perdeu na quarta-feira, aumentou a pressão no Rogério Ceni. O Renato está de olho no Flamengo e por isso rejeitou o Corinthians. E em 2018, para quem não sabe, o Renato, que nunca gostou de São Paulo, aprontou uma. O Flávio deve se recordar.
Ele chegou, foi apresentado no Morumbi. Sim, meteu a camisa do São Paulo e pôs a sumiu. camisa no peito. E tem até nossa produção até puxou, né, Chile? Quer ver, ó? A gente pediu até o ilustre. O Renato veio pro Morumbi, deu entrevista. Só que ele não... Ó, é ele, o Fará, presidente Fernando Casal de Rey, teve coletiva, eu tava nessa coletiva. Aí o Renato, depois da coletiva, ele não assinou contrato, voltou pro Rio de Janeiro. Falou, ó, eu faço o exame e assino. Aí à tarde foi lá, conversou com o pessoal do Fluminense. O Fluminense pagou o que devia a ele continuou na praia e tirou uma onda do São Paulo. Esse é o Renato Gaúcho. Posso ser justo? E tirou outra onda em cima do Corinthians também. Ele, a filha dele, todo mundo. Posso ser justo só com uma coisa? Eu mantive muito contato com gente do Corinthians, muito dentro do Corinthians. O Corinthians fez um projeto que foi definido pelo próprio pessoal do Corinthians como uma coisa muito fora do patamar. E as palavras ditas foram as seguintes: nós vamos fazer alguma coisa muito especial, tentar fazer alguma coisa fora do patamar para a gente ter um treinador do tamanho do Corinthians. Mas nós vamos fugir de um monte de coisas, nós vamos tentar. Foi uma força-tarefa. Foi uma ginástica financeira que o Corinthians fez mesmo. E valia pro Renato? Então, eles entendiam que sim. E o Renato não aceitou, porque não era uma coisa normal. Não era uma coisa do tipo assim, eu vou te pagar X. Não, tinha negócio de receber por classificação, tinha bonificação, mas certas situações não muito triviais. Então, talvez por isso o Renato não tenha O Corinthians aceitado. quer comprar um motor de Ferrari para pôr num Fusca? Não adianta. Né? Então, montou toda essa engenharia profissional em cima do Renato, e o problema do Corinthians é muito maior que esse. A diretoria agiu errada, o Renato deitou para cima do Corinthians, como deitou para cima do São Paulo, e está de olho no Flamengo. Essa desculpa eu não aceito. Quero descansar. Quem quer descansar não aceita conversar. Perfeito o trabalho de vocês. O Chico Lang não recebeu nada bem a recusa do Renato Gaúcho. Fala aí, Chicão. Meus amigos, querem saber de uma coisa? Que se dane o Renato Gaúcho. Tá se achando. Prefere ficar no Rio de Janeiro, está passando por uma temporada de descanso, quer ficar com a família. Tomar banho, Renato Gaúcho, vai se coçar. Então, sabe, esse negócio de ficar o Corinthians lambendo o Renato Gaúcho, isso não serve não, isso não é coisa de corintiano não. Se não quer, então fique com Deus, vá pro raio que os parta, vai cuidar da sua vida, cuidar da sua filha, né? E assim por diante, entendeu? Agora, menosprezar o Corinthians, como você menosprezou, ficou 4 dias para dar uma resposta e negativa. Rapaz, você não tem o tamanho do Corinthians, não. E quer saber de uma coisa? Ele não ia dar certo no Corinthians. Eu achava que o Corinthians precisava do nome de um figurão, né? Mas não necessariamente o Renato Gaúcho, sabe? Pode ser outro, né? Que não seja tão grande assim, mas que tenha respeito pela grandeza do Corinthians, né? Olha, graças a Deus não é o Renato. E fique com Deus na praia tomando muito sol. Cuidado para não tomar uma insolação. E tenho dito. Assina embaixo. Assina embaixo, Chicão. Assunto encerrado, Renato. Eu gosto de você, mas assunto encerrado. Recadinhos pelo WhatsApp. Pode rodar. Depois do jogo de ontem, eu acho que o São Paulo é levemente favorito. Hashtag Venha Lisca Doido para o bando de loucos. Luciano da Saúde. Eu acho que quem vai levantar a taça domingão vai ser o São Paulo, né? Eu sou São Paulino. Tomara que o Luciano o pessoal joga. Que o São Paulo no Morumbi o bicho pega. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Quem vai ser o campeão paulista? Olha ali, São Paulo. Campeão paulista. Um abraço, Jorge. E Elisângela. É isso aí. E hoje é o nosso dia D de combate à fome, uma campanha animando a esperança que está arrecadando doações de alimentos para ajudar quem mais precisa. E o nosso repórter Celso Ardengue está ao lado do posto de entrega e mostra pra gente a solidariedade dos nossos telespectadores. Boa noite, Celso Ardengue. Sextar é muito bom, né, Michele? Mas sextar ajudando o próximo é maravilhoso. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que acompanha aqui o nosso Gazeta Esportiva. A gente sabe que a situação já estava bem complicada e com a chegada da pandemia, né, com a crise gerada pela pandemia da Covid-19, as coisas ficaram muito piores. E é exatamente por isso que a TV Gazeta, em parceria com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, está promovendo a ação Animando a Esperança, uma iniciativa da TV Gazeta com a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, que está aqui desde as 9 horas da manhã, aqui no prédio da Fundação Casper Libero, e o pessoal está arrecadando muitos alimentos. Eu estou aqui ao lado do João, que é um dos cabeças aqui do projeto, do Animando a Esperança. E, João, eu queria perguntar para você qual é a sensação de estar fazendo parte desse projeto que está ajudando tanta gente. É uma sensação fantástica, sabe? É muito importante a gente, nesse momento, estar ajudando pessoas que necessitam. Isso essa parceria que a Fundação fez com a Caritas
é algo fantástico, é sensacional estar aqui hoje. E só para você passar uma ideia para o nosso telespectador, em média, quantos quilos de alimentos vocês já arrecadaram para esse pessoal em situação de vulnerabilidade, João? A gente tem hoje arrecadados aqui até o momento 1.300 quilos, então daí quase 1,5 toneladas de alimentos. E a gente tem também 200 cestas básicas já montadas. Que legal, parabéns, inclusive, parabéns. Se você quiser ajudar, mas se você não morar aqui perto da Avenida Paulista 900, basta você acessar o site animandoaesperança.com e ver qual é o ponto de esperança mais próximo de você. Michele, eu devolvo para vocês com essa energia de sextou. Vamos ajudar quem mais precisa. Michele, boa noite. Muito legal, Celso Arden. Então, você que está em casa, dá tempo, até às 8 da noite a gente está recebendo a doação. Você pode doar na frente do prédio da Gazeta, Avenida Paulista 900, tem lá um super quiosque, ou você pode passar no drive-thru, pelo carro, na rua São Carlos do Pinhal, 303. É atrás da Avenida Paulista, é a nossa entrada de carro, Rua São Carlos do Pinhal, 303, tem o drive-thru, você entrega ali o arroz, você entrega a comida não perecível e a gente vai fazer essa doação. Muito bem, ao longo de 91 anos de história, jogadores de São Paulo, de Palmeiras, balançaram as redes mais de 850 vezes neste clássico. E o Osmar Garrafa pensou 10 dos mais bonitos e a gente põe na tela para você. Com certeza, Palmeiras e São Paulo é um dos clássicos mais tradicionais do país. A rivalidade entre eles é enorme. Esse confronto tem até nome, Choque Rei. Gols foram muitos, mais de 800. E na véspera de outros 2 jogos entre eles, que vai valer o título paulista, selecionamos um top 10 dos mais bonitos. E confesso que não foi nada fácil não, hein? Então vamos... Bom, vamos mais uma vez para o Morumbi com o José Paz e a provável escalação do São Paulo. É com você, José. Bora lá, Michele, vamos então projetar esse provável São Paulo aí dinâmico, porque o diretor quer dinamismo. Então na tela aí para vocês, olha só o provável São Paulo com Thiago Volpi no gol, esquema já tradicional de 3 zagueiros, Arboleda, Miranda e Léo.
Igor Vinícius entrando ali na lateral direita, caso o Daniel Alves não possa jogar. Luan, Lisieiro, Igor Gomes, caso o Benítez não jogue, e Reinaldo lá na lateral esquerda. Na frente, Luciano retornando de contusão e Pablo, este o provável time do São Paulo para jogar domingo aqui no Morumbi às 4 horas da tarde. São Paulo que aqui no Morumbi, no Campeonato Paulista de 2021, só perdeu pontos para o Botafogo de Ribeirão Preto, empate em 1-1. Já agradecendo aí a produção da TV Gazeta, trabalho impecável que permitiu que a gente estivesse hoje aqui no Morumbi. Pode dar aumento para todo mundo, viu, Michele? Vai daí. Valeu, José Paz. Agora é a vez do Alexandre Silvestre chegar com a informação que está deixando o torcedor palmeirense confiante para o jogo de domingo. Conta pra gente, Silvestre. Legal, Michele. Só para aproveitar também o ensejo, o Abel Ferreira pode repetir a escalação no jogo de domingo e contará com a volta do Zé Rafael, que deve ficar no banco de reservas. O Zé Rafael cumpriu suspensão pela expulsão na semifinal contra o Corinthians. Os números que foram levantados nas últimas horas me impressionaram muito, Michele. O retrospecto do Palmeiras na temporada, dentro e fora de casa, é muito diferente. É um negócio que eu fiquei com o queixo caído quando eu estava analisando. Impressionante mesmo. Olha só, em casa, como mandante na temporada, o Palmeiras perdeu mais do que ganhou no Allianz Parque. Perdeu 5 vezes, ganhou 4, empatou 1. 43% de aproveitamento, convenhamos, um aproveitamento muito aquém do esperado por um time do porte do Palmeiras, com o elenco que o Palmeiras tem, a fase que vive o time, né? Então, o aproveitamento, eu diria até que ruim. Agora, fora de casa, o aproveitamento do Palmeiras é espetacular, 84%. A gente fatiou desde a última derrota, esse período, que foi em fevereiro, no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras perdeu para o Atlético Mineiro em BH e de lá para cá disputou mais 13 partidas como visitante e em todas elas o Palmeiras não perdeu. O Palmeiras não perdeu nesse período. O Palmeiras ganhou 10 e empatou 3. E a decisão de domingo é fora de casa para o Verdão, é no Morumbi. Boa noite, gente. Boa noite, Silvestre. Muito bem, 40 segundos. É time pomada, né? Para uso externo. Tem o time comprimido, que é para uso interno. O Palmeiras é para uso externo. E aí, Gato? Gente, a gente espera que tenha uma final completamente diferente do que foi ontem. É isso que a gente espera. Vergonha na cara, futebol, joguem futebol. Vocês ganham pra ontem isso. Foi feio o negócio. E tomara que não vá pra pênalti, tomara que tenha gol, né, gente? Pode ir pra pênalti, 3-3 e vai pra pênalti, aí ok. Aí ok, legal, mas se for 0-0 claro. e for pra pênalti, Jogo. Nossa, né? Dicas pra vocês. Quem será campeão paulista? Resultado da nossa enquete. Põe na tela. Quê? Olá, não. Até na enquete é 0-0. Até na enquete. Gente, e agora? Como que... Nunca aconteceu isso, acho, gente? A enquete vai pros pênaltis. Vai pros pênaltis, a enquete aí, né? Essa foi boa. Vamos ver, 50%. Olha que legal. 0-0. Muito bom, gente. Sextou. Muito obrigada, Flávio. Muito obrigada, Garrafa. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Até domingo, no Mesa Redonda. O programa vai estar demais, né, Flávio? Vai ser maravilhoso. Um abraço. Tchau. Tchau.